Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 16 de março, nós vamos meditar de 1 Samuel, do capítulo 4 ao capítulo 7. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos falar de um episódio muito triste na história de Israel. Ontem nós ouvimos que Deus estava falando com Samuel, não é? E Deus revelou coisas a ele que ele não pôde ocultar de Eli, o sacerdote, né? Que Deus não se agradava da forma que Eli estava conduzindo o sacerdócio e nem se agradava da postura dos seus filhos, né? E Eli era conivente com toda aquela situação. E aí veio a palavra do Senhor de Samuel a todo Israel. Israel saiu a pelejar contra os filisteus, se acampou junto a Ebenezer e os filisteus acamparam em Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a batalha, Israel foi derrotada pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E aí sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel rompeu de grande júbilo e brado. Foi tão alto que os filisteus ouviram, né? E eles perguntaram: que voz de júbilo é essa no arraial de Israel? E aí disseram que a arca do Senhor estava no meio do arraial. E os filisteus atemorizavam. Por quê? Eles diziam: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão deste grandioso Deus? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de praga no deserto. Olha só, né? Até quanto tempo tinha se passado? E os filisteus ainda lembravam de quem era Deus e o que ele tinha feito ao povo de Deus. E aí nós podemos ver que os próprios filisteus disseram para eles mesmos: sede fortes, filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais ser escravo dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado. Isso mesmo. Cada um fugia para a sua tenda. Foi tão grande a derrota, foram os mortos 30.000 homens de Israel. E a arca do Senhor foi tomada. E aí nós podemos ver que quando a arca foi tomada, quem morre? Hofni e Finéias, os dois filhos do sacerdote Eli. E aí correu um homem de Benjamim, saindo das fileiras da guerra, e correu a Siló para dar a notícia. Quando ele chega, o texto fala que o coração estava tremendo pela arca do Senhor. E aí Eli, ouvindo os gritos, né, das pessoas por onde ele passava e dava notícia, as pessoas gritavam, choravam. E Eli, vendo isso, né,
já era da idade de 98 anos, está no versículo 15 do capítulo 4, diz que ele já estava cego, né, em decorrência da idade, ele não enxergava mais, e ele perguntou, né, por que saíste da fileira, por que fugiste, que sucedeu, meu filho? Então respondeu que trazia as novas, que Israel tinha fugido diante dos filisteus, que grande tinha sido o morticídio entre o povo, e também os 2 filhos dele, Hofni e Finéias, foi morto, e a arca foi tomada. Ao fazer menção da arca do Senhor, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou o pescoço, e ali mesmo morreu. Ele já era um homem velho, de 98 anos, e era um homem bem pesado, né? Então, quando ele cai da cadeira, ele quebra o pescoço e morre. Estando a nora dele, mulher de Finéias, grávida, quando fica sabendo que morreu o marido e logo mais o sogro, ela que estava grávida entrou em trabalho de parto e a criança nasceu, só que ela estava já desfalecida, e deram o nome do menino Icabod. Sabe o que significa? Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca do Senhor havia sido tomada por causa, né? E a morte também do seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomado a arca de Deus. E aí nós vamos ver que os filisteus tomaram a arca do Senhor e levaram, né, de Ebenezer até Asdod. E eles levaram e colocaram a arca do Senhor no templo de Dagon. Dagon era um deus que os filisteus adoravam. Só que quando eles levantaram de madrugada de Asdod no dia seguinte, Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E aí eles tomaram Dagon e colocaram Dagon no lugar de novo, né? A imagem de Dagon, né? E aí, levantando-se no dia seguinte, de madrugada de novo, pela manhã, Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. E o mais, a cabeça de Dagon e as suas 2 mãos estavam cortadas no limiar, onde ficaram apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagon e todos os que entraram no templo não lhe pisaram o limiar, né? A partir daquele momento, eles tomaram algumas outras condutas, né, em referência a esse dia. A mão do Senhor castigou duramente, né, o povo de Asdod e os assolou com feridas e tumores, né? Vendo os homens de Adote o que estava acontecendo, disseram: não fique conosco a arca de Israel, pois a mão do seu Deus é dura sobre nós e sobre Dagon, o nosso Deus. E enviaram mensageiros à congregação dos outros príncipes dos filisteus, perguntando: o que faremos com a arca de Deus de Israel? E aí eles disseram: seja levado de volta, né? Seja levado a arca de Israel até Gate e depois a cidade em cidade que levava até Gate. Depois de o terem levado, a mão do Senhor foi contra a cidade de Gate, com muito grande terror. Feriu homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, nasceram-lhe tumores. Então enviaram a arca do Senhor a Ecrom. Então, ou seja, ia passando de cidade em cidade. Então, chegava naquela cidade, o terror. As pessoas começaram a ter tumores na pele. Os homens ficavam apavorados, pegavam a arca e mandavam para a próxima cidade. E assim a arca do Senhor foi passando de cidade em cidade, né? E aí enviaram mensageiros à congregação dos príncipes dos filisteus e disseram: devolverei a arca de Deus de Israel e torne ela para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem o nosso povo,
porque havia terror de morte em todas as cidades, e a mão de Deus castigava duramente ali, né? E aí nós podemos ver que os homens que não morriam, né, eles clamavam por socorro. E aí os filisteus, né, 7 meses a arca do Senhor vai ficar no meio dos filisteus, pulando de cidade em cidade. E aí nós podemos ver que os sacerdotes, os adivinhadores, todo mundo era consultado e perguntava: o que faremos com a arca do Senhor? Né? Vamos devolver ela para o lugar de origem. E aí disseram, né? Quando vocês enviarem a arca do Senhor para Israel, não envie de mãos vazias, pois ao enviá-la ao seu Deus como uma oferta pela culpa, então sereis curados e sabereis porque a sua mão se não tirou de vós, né? Então olha só o entendimento desse povo, né? Que eles deveriam devolver a arca e ainda devolver com oferta de culpa, né? E aí eles vão fazer isso. E qual será a oferta de culpa? Aí eles responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, portanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Então aí eles disseram, né, e de que eles deveriam dar glória ao Deus de Israel. Tá aqui, capítulo 6, versículo 5. E aí nós vamos ver que a arca vai chegar em Bet-Semes. Assim fizeram aqueles homens, tomaram 2 vacas com crias e as ataram no carro, seus bezerros, enceraram em casa, puseram a arca do Senhor sobre os carros, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam direto para Bet-Semes, andando e berrando, seguiam sempre no mesmo caminho. Olha que coisa! Sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás dela até o território de Bet-Semes, né? E aí, andando os Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale, levantaram os olhos e viram a arca e se alegraram. E aí, o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas vão descer a arca do Senhor, como também os cofres, com tudo que tinha nela, né? Viram aquilo os 5 príncipes dos judeus e voltaram para Ecrom no mesmo dia. São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, né? E aí nós podemos ver que a arca chega a Kiriat Jearim. Feriu o Senhor os homens de Bet-Seme, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticídios entre eles, né? Quem poderia estar perante o Senhor, esse santo Deus? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes, né? Dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, descei, pois, fazei subir para vós outros. E aí nós vamos ver que por esta ocasião, Samuel clama e chama o povo ao arrependimento, né? Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. E falou Samuel a toda a casa de Israel dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele, e só a Ele vos poderá livrar da mão dos filisteus. E aí nós vamos ver que Israel vai combater e enfim vencer os filisteus. Então Samuel ofereceu
holocausto ao Senhor, quando ele chega da peleja, né? E tomou então Samuel uma pedra e pôs em Mispa e declarou: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus te abençoe.